E aí, pessoal do canal, tudo bem? Ricardo Mesquita, advogados incipientes. Pessoal, hoje eu quero bater um papo aqui sobre um assunto bem interessante que foi veiculado aí na imprensa. Deixa eu acessar aqui rapidinho, olha só. Tem a ver com o tamanho, a extensão da peça processual do advogado. Olha o que aconteceu lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O colegiado manteve sentença que determinou a um advogado a emenda da petição inicial vinculada à ação de revisão de contrato bancário, de forma a reduzir a peça de 40 para no máximo 10 laudas. Olha isso, gente. Olha, uma vênia aí de vários colegas aí que concordam com esse tipo de decisão, mas eu, Ricardo Mesquita, considero uma intervenção arbitrária. E por que eu considero assim dessa forma? Porque o advogado ele é livre para fazer a sua exposição de fatos, a sua fundamentação e os seus pedidos. Até porque a lei processual, tanto penal quanto a civil, ela não limita o advogado a número de laudas, assim como não limita o Ministério Público, não limita o juiz, não limita o desembargador, não limita o defensor público, os procuradores, os advogados, sejam do Estado, da União ou dos municípios, não limita os ministros do STJ, não limita os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso? Que a legislação ela não limita a nenhum ator do direito a confeccionar uma peça com tantas laudas. É claro, é bem verdade que todos nós devemos ter o bom senso no sentido de provocação do Poder Judiciário. E essa provocação que eu digo é o termo técnico, é você provocar, é você ingressar no judiciário, você fazer uma peça, fazer uma petição, você instruir o processo. Então, realmente eu concordo que deva haver um equilíbrio, um bom senso, uma sensibilidade, tendo em vista que o tempo de todos nós é um tempo exíguo. No entanto, tudo isso tem que ser visto com bastante cautela, com bastante calma, com bastante parcimônia. Que, por exemplo, se você pega um fato complexo que merece ser esmiuçado e que de outra forma você não consegue demonstrar o direito do seu cliente, você vai ter que escrever mais laudas. Se o fato é simples, corriqueiro, bem tranquilo, você vai usar menos laudas. Olha, existem petições iniciais com 2 laudas. Isso é muito comum. Agora, existem outras que não há como você reduzir de forma a não prejudicar o entendimento daquele intérprete. Então eu creio no seguinte, advogado, advogada, você não deve se intimidar com esse tipo de decisão, porque você não pode ser limitado pelo julgador. Até porque quando o juiz profere uma sentença de muitas laudas, você recorre porque tem muitas laudas? Ou você recorre da parte dispositiva daquela sentença? Isso tem que ser pensado. Quando o promotor, ao emitir o seu parecer, ele discorre em diversas laudas, você recorre por conta disso? Porque o promotor escreveu muito? O tribunal faz isso quando o promotor escreve demais? Eu cansei de ver petições iniciais, peças inaugurais, denúncias enormes, e na minha concepção achei que realmente estava muito grande, Tinham muitas laudas. Mas e daí? O Ministério Público, assim como o advogado, tem a prerrogativa e tem o direito de escrever em quantas laudas o profissional achar necessário discorrer. O intérprete que tem que verificar o que é importante para formar sua convicção e o que não é importante. Eu já, há anos atrás, assessorei uma juíza e o que acontece? Eu pegava processos com muitos volumes e em muitas petições, muitas peças,
tanto de advogados quanto de Ministério Público, de defensores públicos, havia peças enormes, mas nem por isso a magistrada, porque eu tenho muito apreço, ela reclamava e dizia que aquilo ali era inútil. Você simplesmente capta, seleciona aquilo que você considera importante para tomar decisão e tome a decisão, né? Então, voltando aqui para essa decisão que aconteceu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu achei uma decisão que não foi boa para a advocacia, né? Ela demonstra que o Poder Judiciário quer se colocar num patamar superior ao da advocacia e isso não existe. Nós, advogados, temos que rebater esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento, porque isso não enaltece nem um pouco a justiça. Porque se nós formos por esse caminho, quem se sentir prejudicado vai começar a reclamar do número, né, ou da quantidade de laudas que o outro profissional produziu. Quando, na verdade, nós precisamos ter um direito em que ele seja flexível e nós devemos entender o posicionamento daquele profissional. Se o profissional acha que 50 laudas são suficientes, deixa o profissional fazer a parte dele, né? E eu falo o profissional no sentido de envolver todos esses atores, né, que funcionam, né, que trabalham cooperando para a efetividade do processo, tanto o processo civil quanto o processo penal, o processo administrativo, né? Então, todos temos que colaborar, contribuir, temos que ser cooperadores no sentido de fazer a justiça. Então, não é você censurando o número de peças ou o tamanho, o número de laudas, né, que um profissional juntou ali aos autos, que você está colaborando. A colaboração vem no sentido de você fazer um trabalho com eficácia, com eficiência, demonstrando que o Poder Judiciário, de uma maneira geral, ele está funcionando para satisfazer a necessidade do jurisdicionado, para atender aos apelos e aos mandados da Constituição e das leis. Então é para isso que nós estamos aqui, para trabalhar, para desenvolver um bom trabalho, para executar as leis, fazer cumprir de uma maneira correta, tirar da abstração e trazer para o mundo concreto, de maneira que todos possam tomar proveito daquela decisão. Então todos temos que unir as nossas forças e nós, advogados, mais do que nunca, estamos vivendo tempos estranhos e precisamos nos unir cada dia mais no sentido de fazer uma justiça melhor, tanto para os nossos clientes, os jurisdicionados, quanto para a atuação e o funcionamento da justiça em si. Porque há muitas situações muito particulares que não podem ser generalizadas e trazidas a público como sendo algo prejudicial, né? Porque se formos tomar por esse prisma, vamos ver no Judiciário, no Ministério Público, nas defensorias, nas procuradorias e por aí vai. E a gente não está aqui para ficar citando. Eu estou falando genericamente porque essa decisão ela apontou um caso específico, mas isso que foi colocado aqui na mídia não é algo generalizado, né? Isso não acontece de uma maneira comum, foi um fato isolado, mas alguns fatos exigem sim esse tipo de comportamento, né? Dependendo dos fatos, das provas, da complexidade, né, do que vai ser feito, você precisa aprofundar bastante ali a matéria e você realmente vai usar um número de laudas maior do que o normalmente verificado, tá bom? Então, olha, advogado, advogada, não se intimide com isso, continue fazendo as suas peças com liberdade, com tranquilidade, né? E se vocês achar que estão tentando ofender as suas prerrogativas, nós temos a OAB, as comissões, eu digo aqui, da comissão de prerrogativa de cada seção, de cada subseção. Então você se dirija, né, a esses órgãos da OAB e você exija que sua prerrogativa seja cumprida. Porque
cada cargo público, cada profissional tem as suas prerrogativas estabelecidas em lei e nós, advogados, estamos totalmente protegidos por uma legislação federal que deve ser obedecida e principalmente pela Constituição Federal. Então não se sinta intimidado se alguém quiser que você diminua o número de laudas, né, você se sinta à vontade para fazer o que você precisa, né, que seja feito e faça com bom ânimo, sabe, exerça ali o seu munus com toda a tranquilidade, sabendo que tem um órgão que defende a sua prerrogativa, tá bom? Pessoal, então não vou me estender muito não para o vídeo não ficar muito longo, então só para revisar, advogado, advogada, não permita que outras pessoas, que outras instituições venham a diminuir a sua prerrogativa, porque a nossa prerrogativa ela é estabelecida em lei e ela tem que ser obedecida e respeitada, assim como os advogados respeitam todos os demais atores do direito, tá bom? Então, olha, fica a dica, não baixe a guarda, defenda a sua prerrogativa e prossigamos adiante. Pessoal, um abraço, se você gostou, dá um like aí no canal, se inscreva e teça aí seus comentários, que vai ser muito bom para a gente compartilhar aí com um grande grupo aí de companheiros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.